Olá, sejam bem-vindos às 5 trilhas da educação pós-pandemia. Essa é a aula 2 da trilha Desafios Sociais. Nessa aula 2 a gente vai falar sobre melhores práticas aí para trabalhar parcerias estratégicas dentro da nossa escola. E para começar esse assunto, eu quero compartilhar com vocês algumas experiências que a gente tem no centro educacional que a gente trabalhou aqui, paralelo à escola pública em Aparecida de Goiânia, e contar uma experiência para vocês aqui, uma experiência do centro educacional. O primeiro parceiro que a gente precisa buscar mesmo, né? A gente trabalhou aqui qualificação socioemocional dos nossos alunos, construímos os nossos pilares aqui que a gente acreditava que a gente conseguia ensinar para eles no dia a dia, como liderança e tudo mais. E no final de um mês de atuação, a gente conseguia compilar alguns resultados. Se algum dos nossos alunos demonstrassem consistentemente um dos nossos pilares mais de 3 vezes, ele ganhava um cartão de reconhecimento de demonstração desse pilar. Então a gente tinha um aluno lá que ele era desafiador no seu comportamento, né? Provavelmente vocês não têm isso na sua escola, ou tenham bastante na sua escola. A gente sempre tem, eu acho que os alunos sempre nos desafiam a ser melhores. Então ele era bem desafiador no seu comportamento, mas ele conseguiu, com esforço, com empenho, demonstrar, isso naturalmente acontece muitas vezes, ele demonstrou liderança, que é um dos nossos pilares, de forma consistente, mais de 3 vezes no mês. E ele ganhou um cartão de reconhecimento da demonstração desse pilar nosso. Ele recebeu o cartão, foi parabenizado, todos os alunos concordaram com essa demonstração de liderança dele positiva, né, naqueles critérios que a gente definiu. E quando ele estava indo embora para casa, a gente pegou o telefone e ligou para a mãe dele. Quando a gente ligou para a mãe dele, do centro educacional, ela atendeu, falou, aqui é do centro educacional, tudo bem? Ela já, com uma expectativa muito clara, porque o comportamento do filho dela normalmente não era muito bom. O que foi que ele fez dessa vez? Eu vou brigar com ele. Ele falou, não, inclusive, nós estamos ligando para a senhora para te parabenizar. Aí ela deu uma pausa, um silêncio no telefone e falou, como é? Então, a gente entendeu aqui que o seu filho demonstrou um dos nossos pilares consistentemente, que é o pilar de liderança, e a gente está querendo ligar para te parabenizar, né, por esse resultado, que também é da senhora. E nós gostaríamos que quando ele chegasse em casa, ele está no caminho de casa, ele chegasse e a senhora recepcionasse ele e desse um abraço e parabenizasse ele. Porque ele não fez mais do que obrigação, não. Ele se esforçou mesmo. E quero contar essa experiência para vocês. E isso foi transformador para essa casa, para nós, para essa casa. A gente tem um costume muito grande de ligar para as famílias para contar coisas negativas, para chamar a atenção das famílias. Quando um aluno se comporta mal na escola, a gente sabe quem é o culpado. E quando ele se comporta bem, quem é o culpado? A gente ligou para a mãe para parabenizar. Depois disso, a gente teve várias outras ligações para a mãe para falar de coisas mais difíceis, de comportamentos não tão bons. Mas depois disso, ela foi sempre muito receptiva. E eu queria falar sobre esse primeiro parceiro. Esse primeiro parceiro é a família. Esse primeiro parceiro estratégico nosso é a família. Nós estamos vivendo um momento que a gente precisa inserir a família nesse contexto de reconhecimento. Reconhecer o esforço da família. Eles não são educadores, eles estão vivendo um desafio muito grande, assim como nós, professores. E a gente pode gerar esse movimento positivo. Essa mãe depois, por muitas vezes, ia lá no centro educacional e agradecia todo mundo sem ninguém ter falado nada com ela. E parabenizava, levava lanche para a gente, porque ela entendeu que de fato a gente estava em prol dela e não contra ela, nessa perspectiva de educar, trabalhar pela educação, pela formação do filho dela e da casa dela. E ela se tornou uma porta-voz nossa na comunidade e conversava e chamava os outros para os encontros, para os eventos. Isso foi muito positivo, né? A gente criou com isso um sistema de gestão de comportamento, onde a gente inseria os pais muito nesse processo. A gente trabalhava de forma bem objetiva essa escala positiva. E o aluno que vai performando bem, por meses, por anos, o que ele ganha com isso?
Eu sei que ele ganha aprendizado, eu sei que ele ganha aprofundamento, entendimento, educação, de fato, mas ele pode ganhar de nós muito reconhecimento. Ele não está fazendo mais do que obrigação, nós temos que quebrar esse ciclo. Né? Então a gente propõe isso na nossa metodologia do hábito, quando a gente trabalha com as escolas, a criação de um sistema de gestão de comportamento. Então eu queria iniciar parcerias estratégicas falando sobre isso, sobre esse primeiro parceiro estratégico. E os nossos objetivos desse encontro de hoje é avaliar os recursos, importância das relações e definindo as parcerias. Agora eu quero voltar para o quadro para falar com vocês e continuar aquela linha de raciocínio lá de como abordar os desafios, sejam eles quais forem. Então, na nossa última aula, a gente viu como abordar os desafios e a gente pensou em duas perspectivas de como abordar esse desafio. Que a gente pode superestimar esse desafio, achar que ele é muito maior do que ele de verdade é, ou definir ele com clareza, trabalhando aí uma metodologia que a gente apresentou de conversação real, que é o que é real, o que realmente importa, o que realmente está acontecendo, criando o nosso canal de comunicação. Então, uma vez que a gente tem definido com clareza qual é o nosso desafio, né? A perspectiva nossa próxima aqui é da gente conseguir entender quais são os recursos disponíveis que eu tenho para poder enfrentar esse desafio. E aí eu também tenho duas aberturas aqui no recurso, né? Eu posso subestimar ele ou eu posso de verdade trabalhar uma consciência honesta de quais são os meus recursos, né? Uma consciência honesta de quais são os meus recursos. O que eu tenho, o que eu não tenho e o que eu consigo buscar nas relações. Então nós vamos voltar lá para o quadro para a gente trabalhar essa perspectiva de importância das relações. Então, como a gente viu ali no quadro, nós precisamos avaliar os nossos recursos com honestidade, entender quais recursos, né? Então, reconhecendo os nossos recursos com honestidade. O que eu tenho de recursos que pode enfrentar esses desafios de forma emergencial e de forma pedagógica, né? O que eu não tenho de verdade, e esse é um ponto mais importante. Eu preciso reconhecer o que eu não tenho de recursos que não tenho para enfrentar esses desafios. E aí, a partir disso, eu consigo entender e pensar o que eu posso ter, né, de recurso ou tenho nas relações. Quem pode me ajudar na perspectiva de enfrentar esse desafio? Agora nós vamos falar um pouco sobre a importância das relações, né? Então, quero compartilhar uma frase do Stephen Covey aqui com vocês. A tecnologia vai reinventar o negócio, né? Mas as relações humanas continuarão a ser a chave para o sucesso. A gente só de fato vai conseguir enfrentar os desafios, enfrentar os problemas, se a gente de verdade tiver os parceiros certos. Na introdução dessa trilha, a gente falou um pouco sobre isso, a gente falou sobre não tem nada que a gente vá realizar que seja grande demais, que seja sozinho. Então, tudo que a gente for realizar, que seja grande, ele tem que ser com muitas pessoas, ele tem que ser compartilhado com muitas pessoas. A gente tem que ter essa humildade de que a gente não vai conseguir enfrentar os desafios sozinhos. Reconhecer isso é uma fortaleza. Então, parcerias estratégicas, sequência. Então, mapear as instituições públicas e privadas no entorno, nesse bairro, da escola, que trabalhem com assistência social, defesa de direitos, promoção de transformação social e etc. A gente precisa entender que tipo de parceiro a gente tem no nosso entorno para saber se a gente pode ter a relação para enfrentar os desafios. Convidar os responsáveis dessas instituições para uma reunião de apresentação e troca de contatos. Isso pode ser de forma remota, isso pode ser no início da construção de um canal de comunicação, convidar essas instituições para a gente conseguir abordar esse desafio. E mapear empresas também no entorno e convidá-las para a formação de parceria para suprir as necessidades levantadas. A gente tem dois tipos de necessidades emergenciais e as necessidades pedagógicas. É importante a gente definir esses tipos de necessidades, porque senão a gente sempre fica abordando as empresas ou os parceiros empresários do nosso entorno com as necessidades emergenciais. E a gente quer construir uma relação.
a gente quer construir essa influência deles com o contexto da comunidade. A gente precisa entender que a escola inserida nesse contexto faz bem para as empresas do entorno, faz bem para a comunidade do entorno. A escola é um potencial transformador dessa comunidade, de melhoria de qualidade, de promoção de cidadãos nesse contexto. Então as empresas reconhecem isso e a gente precisa trazer elas para dentro do processo da educação, desse desafio, dessa necessidade pedagógica da escola de atender os desafios sociais. Então, recapitulando o que nós vimos nessa aula, né? Como avaliar os recursos, né? O que a gente tem, o que a gente não tem e o que a gente pode ter nas relações, a importância das relações, o primeiro parceiro estratégico que a gente precisa, que são as famílias, as parcerias todas de entorno que a gente pode ter e deve ter para enfrentar os desafios de toda a comunidade e definir essas parcerias, conhecer essas parcerias, né? Entender que a gente só vai conseguir fazer algo grande se for junto com muitas pessoas e muitos parceiros. Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre a escola como um centro de conexão, um centro de referência de todos esses parceiros, esses stakeholders, para atuar dentro da comunidade. Estamos juntos e até lá!